de Cristo centralizada em nós. Quando nós temos Jesus, nós vamos andar nele, não é? Andar nele. Então, a palavra que eu tenho para comunicar a vocês é a comunicação. Comunicação cristã que traz saúde e paz para a alma. E a gente usa em todos os momentos, né? Nós estamos falando o dia todo. Nós estamos comunicando o dia todo. Nós só vivemos comunicando. Agora, se Cristo está em nós, nós vamos fazer uma comunicação diferente, uma comunicação boa que traz paz e alegria para a nossa alma. Hoje me sinto em liberdade em Cristo para compartilhar um tema dos mais valiosos para a nossa vida, para a nossa família, para a célula, para a comunidade em geral e a comunidade cristã. Então, comunicação está em todos esses lugares, e em especial dentro da nossa casa, né? A maneira que nós nos comunicamos. Esse é o ponto para mim. Esse é o ponto para mim. Antes eu vou aliviar a carga. Comunicação cristã é uma forma de se interagir verbal, corporalmente fundamentada em uma visão de mundo, caracterizada por verdade, graça e promoção do bem-estar dos outros. E, sobretudo, refletindo o amor de Deus e ao próximo. Essa é a comunicação que envolve dois aspectos, como as duas faces da mesma moeda. Dois intelectores falando e ouvindo numa interação sempre visando a edificação mútua. Eu penso que a gente nunca foca nisto quando estamos conversando. A gente nunca foca que tem que visar o bem do outro, o que ele vai ouvir de mim. As palavras que vão sair da minha boca se vão trazer bem ou mal para quem está ouvindo. Né? Nós só falamos. Nós falamos desde os 2 anos de idade, 1 ano, e muitas mil palavras nós já aprendemos e as falamos, às vezes, sem pensar. Né? Então, esse é o ponto que nós vamos trabalhar. Se temos uma interação sempre visando a edificação mútua, em visão cristã, nossa comunicação vai sempre compartilhar o que temos no coração, o que é o grande mistério do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é um grande mistério. Aquele que tem Jesus, que enche seu coração das boas palavras, ele pode abençoar as pessoas, sem pensar que está abençoando, porque ele está cheio. Então, o que está cheio transborda, e o que transborda é coisa boa, mas também pode estar cheio de coisas ruins, né? de palavras ruins, que vai também transbordar. Então, nós temos esses dois lados na mesma moeda. Nossa comunicação, por ser cristã, sempre será gentil, respeitosa e em tom apropriado. Como caímos nessas ciladas. Às vezes, a gente fala umas palavras boas, mas em tom desapropriado, que não entra no coração da pessoa que está recebendo. Né? Em tom áspero, falando até uma verdade, mas em tom áspero, em tom que não é gentil. Nosso propósito na comunicação cristã é ministrar a vida e a paz. Sendo cristã, nossa comunicação será sempre alinhada com a vontade de Deus e nunca discussões e ofensas. Amados,
Quantas vezes eu já ofendi? E o que mais a gente ofende é a família, porque é esse que está ali no nosso pé, não é? Dia e noite. É aquele que você encontra todo dia. Por exemplo, Irã e eu estamos só nós dois em casa, mas eu tenho toda a minha família em volta. Então, chega um, fala uma coisa, aí se você, sem pensar, pam, dá uma palavra, às vezes até boa, uma palavra certa, mas um tom errado. E aí a pessoa não dá valor na palavra que você ouviu, ficou ofendida, ficou mal, saiu mal, e você ficou ali perdido também. Não falei uma coisa boa? E como que ele não recebeu? Mas porque foi em tom ruim. Vamos ver alguns textos bíblicos para a nossa edificação. Se puder pôr aí, eu não falei para o nosso pessoal da mídia os versículos que eu ia usar, mas se for rápido, se você quiser colocar, Provérbios 18, 21. Provérbios 18, 21. Diz, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da nossa língua. Nós aprendemos isso desde quando começamos a viver a vida cristã. Mas só aprendemos intelectualmente às vezes. Às vezes passa na nossa... Sabemos de cor, sabemos onde está escrito esse versículo, mas viver, lembrar dele que... Cuidado, porque a sua palavra, o que você falar, pode matar ou pode trazer vida. Né? Então, a morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a bem utiliza, comerá do seu fruto, comerá o bem. Não é? A pessoa que recebe as palavras viverá bem, terá uma grande amizade, terá um amor por você, terá simpatia, sabe que vai ouvir, quando estiver perto, ouvir palavras boas. Outro versículo, não, só comentar esse. Na língua está a vida e a morte. Este é o provérbio bíblico, que enfatiza que as palavras têm poder imenso para edificar ou demolir, trazendo consequências tanto positivas como negativas. Né? Aqueles que falam e para aqueles que ouvem. Então, queridos, esse é um momento para nós refletirmos como que nós estamos relacionando com as pessoas, verbalmente. Agora eu quero falar só da verbal. Sabe, as palavras que saem da nossa boca precisam serem boas, mas nem sempre a gente tem palavras boas, né? Porque nós só teremos palavras boas se nós enchermos o coração, como Irã leu aqui agora. Né? Encher o coração de boas palavras. Acho que não foi isso que ele leu. O versículo, a boca fala do que o coração está cheio, encontra-se em Mateus 12, 34 e Lucas 6, 45. Nas diferentes versões da Bíblia, explicando que as pessoas expressam verbalmente aquilo que verdadeiramente preenche o seu interior, tanto as coisas boas quanto as coisas más. E é isto mesmo. Se você fica nas redes sociais muito tempo, você começa a repetir aquilo que você viu nas redes sociais, não é? As notícias que tem ali, o que aconteceu com fulano, porque o coração está ali cheio daquelas notícias, cheios de informações, né? Muitas informações tem nas redes sociais. Então, se a gente enche o coração durante o dia daquelas informações, nós vamos transbordar isso. Eu me lembro, eu sei de mim, que quando eu pego as redes sociais para ver receita, aí eu fico só pensando em receita. Só pensando em receita. Meu coração está cheio de ingredientes. Eu queria comprar isso, preciso comprar. Eu preciso experimentar fazer esse bolo, essa torta, essa carne. Então,
quando a gente clica numa coisa só, sempre, você vai receber muito, né? Muita receita, muita receita. Então, eu salvava. Depois, para que isso? Para que eu estou fazendo isso? Meu coração só fica pensando nas receitas. O que eu tenho? Abrir o armário, o que eu tenho para mim fazer aquela receita? O que eu posso comprar, né? Então, isso não é bom para a minha vida. E eu descobri isso, que, Senhor, eu não preciso disso, não. Eu acho que quando eu precisar de uma receita, eu quero ir lá, naquele ponto, naquele momento, e escolher, não é? Mas como eu gosto muito, eu fico lá, puxando as receitas, puxando, qual é melhor? Então, meu coração fica cheio só disso. E eu percebi que isso estava fazendo mal para a minha vida. Além de outras coisas que você não quer ver, que aparece ao longo do caminho, vendo as receitas, né? Então, nós precisamos, eu sei, para mim, eu preciso deixar de ver receita. Você pode olhar nas minhas salvas, que só tem receita. Receita de cima e embaixo. E eu não faço tanta receita. Eu só queria guardar, salvar, para quando eu precisar. Mas aí eu falei, já tenho que juntar as coisas, né? Então, quando eu for no mercado, quero lembrar. Então, isso é um pequeno exemplo, até muito fraco, para como nós enchemos o nosso coração. É fácil encher o nosso coração de porcarias. Como é fácil. Eles entram assim, rapidinho. Sabe aqueles desenhos que pula? Aquilo entra no seu coração, basta você pôr metade dos olhos naquela questão, que ela já entrou no seu coração. Sabe? Você nem clicou ainda, já está no coração. E as coisas do mal, ela entra mesmo, com muita força dentro do nosso coração. Então, o nosso coração precisa estar esvaziado de tudo que é carnal e encher das coisas boas de Jesus. Se temos Jesus, temos que fluir Jesus. Não é? Se temos Jesus, temos que expressar de Jesus. Não é que nós vamos ficar só falando a Bíblia o dia inteiro, mas é um vigiar na nossa mente, que nós vamos entrar com o espírito, manter o nosso espírito ligado, para quando conversarmos, ter as palavras boas, ter as palavras doces, gentis, que cura, né? Que traz paz, que alimenta a alma. Às vezes, até não precisa nem citar a Bíblia, mas quando o jeito de falar com a pessoa, né, o jeito de estar com ela, já alimenta aquela pessoa. Jesus, em Mateus 12, 34, ele disse, raça de víboras, como podeis vós, que sois maus, dizer coisas boas? Somos nós. Como nós, sendo maus, podemos dizer coisas boas? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Só fala a boca aquilo que está cheio o coração. Está abundante, está transbordando. É isso que a gente fala. Não é? Se estamos com coisas boas, também vai fluir. Em Lucas 6,45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. Mas o homem mau, do seu mau tesouro, tira o mal. Pois a boca fala do que está cheio o coração. Em suma, a passagem bíblica indica que aquilo que uma pessoa verbaliza é um reflexo do que está guardado em seu coração. Seja bem ou seja mal, as boas ou as más intenções. Então, que nós precisamos de buscar a Deus para que a nossa boca transborde de boas palavras, né? As boas palavras, as palavras que adocicam as pessoas. Isto, amados, nós precisamos de nos policiar. Policiar durante o dia, trabalhando, vem algumas mensagens, você reter e fala, não, troca, Senhor, todos esses pensamentos, porque é fácil de encher o nosso coração com as coisas ruins, porque elas estão à nossa volta, elas vão permeando nossa mente de tal maneira que nós não podemos ter palavras doces, só palavras duras, né? E isso faz o mal para nossas vidas. Também lembramos que a comunicação pode ser verbal e não verbal.
A comunicação verbal são todas as formas de comunicações baseadas na falta entre duas ou mais pessoas. Isso inclui palavras ditas, mensagens escritas e linguagem de sinais. A gente comunica também com verbalmente e não verbalmente. A verbal é falando. A não verbal é com as mãos. Comunicamos com as mãos, comunicamos com o nosso olhar, não é? Comunicamos com a face. Não é? Então, comunicamos de não verbal também. Quando você encara uma pessoa, você derruba ela. Você tira ela do jeito, o jeito de olhar para uma pessoa. Eu já senti isso com o olhar de outras pessoas e pratiquei também. Sabe aquele olhar que você olha assim? Sabe? Mata uma pessoa. Aquele olhar que você lança sobre a pessoa e ela fica sem jeito de se mexer. Então, nós comunicamos verbalmente. Comunicamos com gestos, né? Comunicamos com gestos. Fica para lá. Você não fala, não, mas só o gesto que você faz. A pessoa sente. Nós matamos as pessoas com o nosso olhar. Nós matamos, às vezes, as pessoas com o nosso olhar. Matamos pessoas com nossas palavras. Com a verbal e com a não verbal. Por isso, amados, se temos Cristo em nós, temos que ter a vida de Jesus. Jesus tão misericordioso, a gente olhando as histórias que nós temos registradas de Jesus. Quando ele pegou aquela mulher adúltera, que todos aqueles falaram, ó, Senhor, essa aí não vai escapar da sua mão, não. Essa aí tem tudo para o Senhor mandar apedrejar no coração deles. Mas depois eles gritaram, falando para Jesus. E um contagiou o outro, né? E olhava para aquela mulher com um olhar de abandono, matando ela com os olhares, né, com acusações, com gestos. E Jesus deixou eles até cansarem de matar aquela mulher com seus olhos, com seus pensamentos, com seus gestos. E quando Jesus resolveu falar, falou, aquele que não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Oh, aquilo foi uma lição tremenda para aquele povo que estava ali, não é? E Jesus, com tanta doçura, por isso que eu falo, se temos Jesus, nós temos que ter essa doçura. Se temos Jesus, temos que expressar com doçura. E Jesus, olhando para ela, falou, mulher, mas ninguém te condenou. Todos estavam te condenando, ninguém atirou uma pedra. E aquela mulher, humildemente, falou, não, Senhor, ninguém me condenou. Então, vai, minha filha, vai em paz, mas não peques mais. Então, querido, a palavra de Jesus, o gesto de Jesus, ele não apavorou com aquelas acusações. Imagine nós, se alguém traz vamos dizer aqui, que hoje é muito comum, esses perigosos aí daqui da cidade, do Rio de Janeiro, como é que fala mesmo aqueles... Dessas facções, que você ouve nos jornais falando daquela... Se um estivesse aqui no nosso meio, qual seria o nosso posicionamento? Como seria a nossa comunicação com esse homem ou com essa mulher? Não é? De raiva, de vontade que ele seja morto, não é? Então, pelos pecados dele, teria sim, né? Pelo julgamento humano, ele devia ser preso o resto da vida para que não prejudicasse mais ninguém. Mas nós vamos ver que o olhar que Jesus daria era um olhar penetrante, um olhar que trazia perdão, um olhar que trazia graça, que desmontava qualquer rebeldia do coração. Olha, e nós temos encontrado momentos na nossa vida que nós temos que estar olho no olho com as pessoas, não é? Olhando, não para ser melhor do que ela, mas para encorajá-la, para dar força para ela, para orar, para dar um abraço
Então, nós temos que usar nossa comunicação de maneira que vai trazer cura em qualquer momento. Você nem precisa saber da cura que houve naquela pessoa, mas ela sente. Ela sente. A boa utilização da comunicação verbal e não verbal são recursos empregados por profissionais de sucesso e suas apresentações. Esses apresentadores, eles trabalham muito a comunicação verbal e a não verbal, em treinamentos e tudo. Também nós, no ministério, fazemos largo uso tanto da comunicação verbal como não verbal. Nós também fazemos uso disso. Nós temos que cuidar dessa área na nossa vida, de como nós estamos comunicando. Como nós estamos comunicando? O interessante é que muitas vezes aplicamos essas duas formas de comunicação em nosso cotidiano sem perceber. As duas, a verbal e a não verbal. Por exemplo, enquanto falamos as palavras, gesticulamos, movemos o corpo, a cabeça, as mãos, os olhos, empregamos vários tons de voz e outros movimentos. Nós comunicamos assim, não, às vezes as duas comunicações, verbal e não verbal, porque nós queremos aumentar o valor das nossas palavras, dando gesto e, às vezes, fortalecendo as palavras ruins que estamos falando, com a própria mão, não é? Ou com o próprio olhar. Com o próprio olhar. Quando um pai quer educar os filhos, que hoje eu acho que isso não existe no nosso meio, por causa de excede pais e filhos, mas, antigamente, eu me lembro muito bem, que muitos pais batiam com o dedo para a criança. Você não pode, sabia disso? Né? Lembra? Gritava com a criança. E ela ficava estremecida e guardava aquele ato, aquela imagem na sua mente. Ele ficava mais tímido, mas não com o coração disposto a obedecer. Não é? Então, hoje, nós gesticulamos, às vezes, para o mal, né? Fazendo que as nossas palavras se fortaleçam, as palavras, às vezes, ruins que saem da nossa boca. E também com as palavras doces. Quando nós falamos doce, nós temos um gesto mais suave para falar com a pessoa. Né? Nós abraçamos, nós olhamos nos olhos, nós conversamos. Quando estamos conversando, a gente não deixa que a outra fale, e você presta atenção. Quantas vezes estamos conversando com pessoas e elas estão olhando outra coisa, estão virando para os lados, e você está falando uma coisa interessante, mas não é para ela. E ela não presta atenção no que a gente está falando. Né? Então, quando estamos conversando, nós estamos transmitindo algo, né? Ou bom ou ruim. E eu acho que nós temos que trabalhar para viver a vida de Cristo em nós, transmitindo boas palavras. A boa comunicação é uma das habilidades comportamentais mais importantes em diversos ambientes onde vivemos, que é familiar, educacional, corporativo e congregacional. Logo, desenvolver essa competência pode proporcionar muitos benefícios. Então, queridos, aqui na nossa congregação, a comunicação deve ser muito, muito gentil. Em todo lugar deve ser. Mas nós estamos aqui numa comunhão como igreja. Então, nós temos abraços, nós temos pegar na mão. Então, às vezes, até falei essa palavra, eu já dei lá em Brasília, e muitas vezes cumprimentamos as pessoas, porque vamos falar de toque físico. As pessoas tocam na mão da gente assim, né? Pega só nos dedos. Isso não é delicadeza, educação. Sabe qual é a educação quando a gente cumprimenta pegado na mão? É apertar a mão do outro. Aperta a mão. Eu, quando vou cumprimentar, eu aprendi isso um dia e percebi que isso é uma boa comunicação. Que na igreja, né, quando os homens, a gente sempre aperta a mão, as mulheres, a gente dá um abraço bem caloroso. E esse negócio de apertar a mão fofinha assim, isso quer dizer, eu não estou com muita vontade de cumprimentar você. Né? Então, quando nós tocarmos a mão,
aperta a mão de quem você está cumprimentando, porque ele ou ela vai receber esse aperto com carinho, né? Dada a sua importância, elaboramos este breve conteúdo sobre o assunto. A seguir, você irá entender que é uma boa comunicação, qual a sua importância, quais as suas características e algumas sugestões para que você se aperfeiçoe na sua comunicação. Falar de maneira articulada. Então, nós temos que articular nossas maneiras de falar. Lembrar, Deus, ajuda-me a me comunicar bem. Vai receber uma visita? Deus, me prepara para receber aquela visita. Que as nossas palavras sejam boas, que as nossas conversas sejam agradáveis, que eu possa ter algo bom para contar para ele ou para ela. Nós estamos recebendo uma vez por semana, um casal que a gente está ajudando, e eles vêm uma vez por semana um jantarzinho lá em casa, simples. Uma vez eles trazem o jantar, outra vez a gente faz o jantar, mas a gente tem observado que as boas palavras que saem do coração deles para nós, para o Irã e para mim, nos cura, sabe? Quando estamos sentados à mesa, que ele se derrama em palavras, e ela, para nós dois, ele não deixa nem nós falarmos, a gente só pode ouvir, porque eles falam tantas boas palavras, que a gente fica, não sabemos como retornar para eles, só dizer amém, louvado seja Deus, obrigada, obrigada mesmo, porque as palavras entraram no nosso coração e suavizou o nosso coração. Podíamos estar cansados, como às vezes, até tarde, até 11h30, nós estávamos sentados à mesa, mas Irã ficava, não, mas foi bom demais ouvir o que eles falaram, foi muito bom estar com eles. E aí nós vamos ministrar a eles, eles estão tão abertos para receber qualquer palavra da nossa boca, que seja abençoadora. Então, nós temos que falar de maneira articulada, pensar antes de falar. Eu sou mestre de falar antes de pensar, não é? Solta uma palavra, e isso é prejudicial demais para nós. Escrever, se você tem dificuldade, né? Ler e interpretar corretamente os textos, né? Ler várias vezes, ter uma interpretação boa para ter palavras boas no coração. Pedir ajuda, às vezes, olha, eu não sei, às vezes estou com as pessoas, mas não sei nem o que conversar. Né? Fico calado, fico sem saber. Sabe quando? Porque é muito ruim ficar com pessoas, receber uma pessoa e não saber o que conversa com ela. Né? Então, nós podemos começar perguntando alguma coisa. Como está a sua família? Ela responde. Aí parou o assunto. E aí, como você está na igreja, está congregando? Né? A gente recebe pessoas bem caladinhas assim também. Então, nós temos que articular as palavras. Articular, né? Para você poder derramar alguma coisa no coração daquela pessoa, em palavras, em atitudes. Usar um tom de voz, né, bom. A comunicação não verbal e linguagem corporal, que é os gestos, expressões faciais, aparência de vestuários. Nós comunicamos muito com nossas roupas, sabe? Com o nosso jeito de se vestir. Comunicamos muito. E quando eu dei essa palavra lá, uma das mulheres chegou para mim e falou, olha, eu recebi essa palavra, a última que a senhora falou, sobre o jeito de vestir. Porque você vai conversar, mesmo mulheres, conversando com outra mulher, com os peitos bem aparecendo, sabe? Com um decote muito forte, com um cavado muito forte. E você fica assim, desequilibrada, sabe? Você precisa posicionar forte para conversar com pessoas que vestem mal. Vestem mal. Se Jesus está em nós, não podemos vestir assim, expor o nosso corpo, sabe? Expor a nossa vida assim, futilmente. Aparência de vestuário, estilo de cabelo, colorido, vermelho, azul. Você fica atrapalhada. Meu Deus, por que será que essa pessoa tem essa vontade, esse desejo de colorir o cabelo dessa forma? É tão bom, um cabelo normal, não é? Então, você
se desequilibra conversando com uma pessoa assim. Não sabe se pergunta para ela alguma coisa, por que aquilo, ou se... Sabe, a melhor coisa é dar uma palavra boa, agradável, que aquela pessoa saia da nossa frente abençoada, né? Então, a maneira que nós nos vestimos também comunica, bem ou mal. Comunica santidade ou comunica carnalidade, né? Então, nós temos que, como Cristo em nós, temos que resplandecer Cristo. Será que essa roupa que eu estou vestindo, eu resplandeço Cristo com ela? Nós temos que provar isso diante de Deus. Perguntar para Deus, especialmente para nós mulheres, né? A proximidade quando vamos conversar. O contato físico com as pessoas. Aqui no Brasil, nós temos o costume de ter contato físico para conversar. De pegar no braço, de pegar nas costas, né, de pôr a mão no ombro. E assim nós nos comunicamos, expressando o nosso amor quando estamos conversando com alguém, né? Porque às vezes a gente fica de longe conversando e não transmite o que Deus quer que a gente transmita. Nós aprendemos com expressões, nós aprendemos a comunicar com expressões, né? De sinais, de gestos. Então, nós temos que trabalhar isso. Comunicação para não verbal, tom de fala, tom de velocidade, né? Muito rápido, e contato visual. Então, a melhor maneira de nós comunicarmos bem é olhar bem no olho das pessoas com quem nós estamos falando. Olhar bem nos olhos dela. E sempre que a gente recebe as pessoas, a gente não recebe no sofá. A gente vai logo para a mesa, né? Porque vai ter que servir um lanchinho mesmo. Então, não vamos sentar no sofá, porque fica muito distante. E na mesa nós conectamos mesmo o coração e olhamos olho no olho e falamos com liberdade, né? E sorrimos, ou então choramos, mas estamos bem conectados de frente um com o outro. Então, essa comunicação tem que acontecer nossa vida cristã, comunicação boa, comunicação olho no olho, comunicação de abraço, comunicação de voz doce, sabe? Quantas vezes matamos pessoas, assim, espiritualmente, com uma palavra nossa, é uma palavra que não foi bem colocada, não foi articulada. A palavra não foi articulada e nós jogamos em cima da pessoa. E isso traz uma tristeza. E quando acontecer isso, nós temos que pedir perdão para Deus. Aquela palavra que eu falei não foi boa, não articulei ela, Senhor. E ela saiu mal falada da minha boca, com tom de voz ruim, com gestos ruins. E nós temos que pedir socorro a Deus, pedir ajuda a Deus, para que Ele nos dê uma comunicação saudável em todo o tempo. Seja bom ouvinte, ouça com atenção e empatia. Então, na nossa comunicação, nós também temos que ser bons ouvintes, né? Ouvir bem o que as pessoas estão falando. Não corte a pessoa antes que ela termine, mas ouça até o fim. A pessoa que está falando cria uma empatia por você, quando você presta atenção no que ela fala. Então, quando você está com seus melhores amigos e entra uma pessoa que precisa falar com você, a gente sente que tem que dar atenção aos melhores amigos do que para uma pessoa que quer conversar. Então, muitas vezes é necessário a gente parar tudo e prestar atenção com quem está falando conosco. Isso é a vida de Cristo em nós. Preste atenção na forma de comunicação verbal e não verbal na sua vida. Comunique levando em conta o perfil de pessoas, né? Como uma pessoa muito fechada, você vai mais devagar, né? A gente conversa mais lento e vai crescendo à medida que ela vai dando lugar. Deixa eu ver onde eu parei aqui. Em dúvidas, perguntas são bem-vindas ao invés de suposições e alimentação de julgamento. Aí começa, quando nós não conseguimos um papo legal, a gente começa a julgar a pessoa, né?
Não tem nada, não. Essa pessoa é trancada, ela não dá conta de conversar, eu não consigo me relacionar com ela, mas consegue sim. Se tivermos a Cristo em nós, nós teremos uma palavra que vai alcançar o coração dela. Aceite e supere as deficiências da comunicação. Então, aceite quando você não está comunicando bem, eu não estou comunicando bem. Falei para Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor, porque eu preciso saber me comunicar, e em especial com os meus de casa. Eu quero saber me comunicar com palavras doces que vai trazer vida e não morte. Aceite e supere. O que é a comunicação? O que é mesmo uma boa comunicação? Redefinindo. Definimos como uma boa comunicação o processo de transmissão de informações de forma clara, objetiva, precisa, onde uma pessoa é compreendida pelas demais. Para desenvolver a comunicação de forma adequada, é fundamental identificar a base dos problemas, que podem ser de ordem psicológica, física ou técnica. Então, tem essas 3 áreas aí, que pode ser que por isso a pessoa não se comunica bem, ou não se deixa comunicar com os outros. Psicológica é a insegurança e a baixa autoestima. Né? Quando ela tem essa situação, a preocupação excessiva, ela não consegue comunicar. Ela não consegue comunicar. Houve uma jovem que foi fazer uma prova, e essa prova era oral, era pergunta, era um papo com o entrevistador. Ele fazia entrevista e ela tinha que responder, e a gente ficou muito preocupada, porque ela precisava responder bem, e realmente, naquele momento, chegou e ela se embaraçou toda, não pôde responder nada, porque ela estava com tanta nervosia, ela estava tão insegura, não podia, estava insegura de tudo que eles perguntavam, e ela não pôde responder, e ela não pôde ter a vaga que ela almejava. Então, quando temos esses fatores de insegurança, baixa autoestima e preocupações excessivas, aí nós não conseguimos romper na conversa, não conseguimos raciocinar, não é? Então, se Cristo está em nós, essas situações vão embora. Cristo nos libera para uma boa comunicação. Física, a voz baixa ou alta, dificuldade de dicção e nasalização. Às vezes eu tenho dificuldade de dicção. Às vezes eu me atrapalho quando eu estou falando muito. Mas muitas vezes a pessoa que é gaga, ela não gosta de conversar, né? Ela não gosta de conversar, ela se evita de qualquer olho no olho, porque ela gagueja, então ela tem dificuldade da dicção. Vocabulário limitado, não estuda, não lê, então não tem vocabulário para fazer comentário algum com outra pessoa. Então, quando Cristo está em nós, os comentários da Bíblia, a Bíblia, as passagens, que inclui todos os assuntos hoje, todos os assuntos que precisamos, encontramos na palavra de Deus. Por isso devemos encher dela, porque dela nós tiramos boas palavras, né? Boas palavras. A personalidade de cada pessoa impacta de maneira direta na forma de se comunicar. Isso é natural e não constitui exatamente um problema. Entretanto, para se expressar com precisão, talvez seja preciso rever alguns hábitos, reforçado pelas suas individualidades. Precisamos olhar a individualidade de cada pessoa para que possamos comunicar bem com ela. Formas especiais de comunicação a comunicação cristã é especial e envolve ao menos 5 linguagens. 5 linguagens comuns e bem presentes no meio cristão. São as 5 linguagens do amor, que o Gary tem escrito, e nós quase todos, acho que todos da igreja já conhecem aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, que é muito importante para a gente lidar com as pessoas. Saber como lidar, né?
São 5 formas de comunicação através das quais as pessoas se expressam e recebem manifestação de amor. Então, é bom que a gente saiba, a gente tome conhecimento de como eu posso comunicar bem com todas as pessoas. Porque um é de um jeito, outro é de outro, né? Então, um recebe da primeira vez que fala, outro você precisa mais vezes, comunicar mais vezes. Então, nós temos aqui algumas situações que nós podemos encontrar a linguagem daquela pessoa e falar a linguagem dela. Palavras de afirmação. Não é? Na igreja, a gente ouve muito palavra de afirmação. Né? Por exemplo, nós ouvimos uma palavra, a gente termina a palavra lá em Brasília, a gente faz isso, dá um abraço no quem deu a palavra e fala, você fez muito bem. Glória a Deus, recebi a sua palavra. Outra pessoa faz algo bem, dá um abraço, olha, você fez muito bem. E sempre dar uma palavra de afirmação para as pessoas. Você cozinhou muito bem hoje, meu amor. Né? O marido pode falar para a esposa. Você fez uma comida maravilhosa. Oh, como a nossa casa é cheirosa, porque você que cuida. Não é? Oh, você está linda hoje. Eu falo muito para ela, você ficou muito bem com essa roupa. Usa ela mais. Não é? Então, a gente deve dar palavras de afirmação. As palavras de afirmações vão dando às pessoas motivação de viver melhor. Não é? Então, palavra de afirmação é para todo mundo. Não tem só uma que vive só de palavras de afirmação, mas para todos nós queremos receber palavras de afirmação. Se Cristo está em nós, nós manifestamos essas palavras de afirmação para as pessoas que estão à nossa volta. Tempo de qualidade. Algumas pessoas só recebem se tiver um tempo assim específico para ela, né? Tempo de qualidade, como os filhos. Tem filhos que você fala com ele rápido e ele entende. Mas tem filho que você precisa sentar, sabe? Num lugar secreto ali e falar, olha, é assim, assim, assim. Mamãe quer que você faça isso, 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 você entendeu? Né? Bem devagar, bem tranquilo. Mas outros não, falam, minha filha, faz isso, porque o que você fez está errado e tal. Essa palavra serve, ela não precisa desse tempo de qualidade. Mas tem outros que já precisam de um pouquinho de tempo. Tem irmão na igreja que você só dá um abraço e fala, olha, vai em frente, você está indo muito bem. Ou você tem que sentar, meu irmão, fica tranquilo, você dá conta. Você pode ir, que Deus tem te dado dons e talentos, vai em frente. Sabe? Então, de maneira que nós temos que sempre edificar uns aos outros com palavras de afirmação, com palavras com tempo de qualidade, sabendo que um e outro precisam de mais tempo para absorver. Dar e receber presentes. Né? Algumas pessoas sentem muito amado se receber presente. Né? Eu senti muito amado porque eu recebi um presente. Né? E outras não, eu sou amada porque ela gosta de mim, eles gostam de mim, e não precisa nem pensar em presente. Mas presente é bom, né? Presente é bom. Mas nem todos precisam receber presente para sentir amado. Somos amados porque Jesus nos amou primeiro. Então, nós temos que sentir amados, sentir bem na presença das pessoas e do Senhor. Atos de serviço. Aqui, a igreja está cheia de pessoas que demonstram seu amor prestando serviços. Quantos aqui trabalham, né? Quantos aqui fazem tudo o que precisar. Pastor Luiz Marques está muito bem, pastora Valpete, com a equipe que tem aqui nessa congregação. Uma congregação que trabalha unida, uma congregação que nada é difícil, tudo tem em todas as áreas tem ajudante, tem gente que pega no pesado, não importa, porque eles fazem parte, né, do corpo, então tem que trabalhar. Então, nós vemos isso aqui muito, muito maravilhosamente bem mesmo. Um corpo que todos os membros trabalham. E aqueles que não trabalham ficam doentes, né? Nós, quando não andamos, não movimentamos, ficamos entrevados. E toque físico, que é o abraço, que é o pegar na mão, né? Que é pôr a mão no ombro. E assim nós vamos comunicando nosso amor entre as pessoas.
Toque físico, um abraço, um pegar no ombro, um pegar na mão forte, não é? E assim nós vamos comunicando nosso coração, nossa alma, nosso olhar, né? Nosso sorriso, sempre com um sorriso para abençoar as pessoas. Para expressar bem a atitude cristã, a comunicação deve ser focada em edificar e encorajar os outros, usando palavras que transmitam graça. Graça e não palavras torpes de baixo escalão. Isso implica em saber quando falar e quando calar. Escolhendo o momento certo para que as palavras tenham maior efeito e sejam mais agradáveis. Quanto mais agradáveis nós fizermos nossas palavras, nós dizemos nossas palavras, mais as pessoas vão ser abençoadas. Quanto mais sorriso você expressar, quanto mais amor no falar, mais a gente ganha o coração das pessoas. Não é? Mais a gente ganha. Saber quando falar e quando calar, escolhendo o momento certo para que as palavras tenham maior efeito e sejam mais agradáveis. Também é fundamental falar com amor, gentileza e paciência, praticando a compaixão e o perdão e servindo uns aos outros. Não é fácil você ter essas qualidades, né? Para usarmos dessas qualidades, termos essas qualidades em nossa vida, nós precisamos estar na presença de Cristo. Porque é Cristo em nós que faz isso. Por nós mesmos, nós ficamos mentirosos, sabe? É um sorriso de mentira. É uma palavra agradável de boca para fora. Mas quando Cristo está em nós, as palavras são reais, o seu sorriso é real, o seu amor é real para abraçar uma pessoa. Então, Cristo em nós vamos transmitir com doçura. Em casa, nós vamos pensar bem no que vamos falar, não é? Porque nossos filhos também observam, quem tem filho pequeno, observa quando falamos mal, quando deixamos transbordar coisas ruins da nossa boca. Edificar, usar a comunicação para fortalecer, encorajar e ajudar as pessoas. Use, nós falamos, nós temos movimentos, então vamos usar para abençoar as pessoas, sabe? Usar nossos lábios para que deles saiam palavras boas, palavras santas, palavras que edificam. Dar graças, as palavras devem transmitir graça aos que ouvem. Graça aos que ouvem. Como está lá em Efésios 4, 29. Graças aos que ouvem. Evitar palavras torpes. Não usar linguagem que seja baixa, tola ou indecente. Então, nós temos essas orientações de como nós vamos nos comunicar. Né? Edificar, para dar graça e evitar palavras grosseiras e torpes. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. É um convite para que as pessoas se comuniquem alinhados com a vontade de Deus. Transmitindo as escrituras e ensinamentos divinos, em vez de falar em suas próprias ideias ou palavras vãs. Os oráculos de Deus referem-se à sua revelação através da Bíblia, através da palavra. O objetivo é que a fala contribua para a edificação e glorificação de Deus em todas as coisas. Então, aqui está o resumo para a nossa palavra. Falar como os oráculos de Deus. Oráculos de Deus é aquele que busca na palavra. Os oráculos de Deus referem-se à revelação da Bíblia, à revelação de Deus da nossa vida. E assim nós vamos ter boas palavras, bons gestos, bons comportamentos diante da igreja, do lar, da célula, não é? Não podemos falar de qualquer maneira. Nós temos que
trabalhar o nosso jeito de falar com as pessoas. E eu tenho buscado isso em Deus, porque, às vezes, o meu jeito de ser é de falar rápido e atropelar. E agora, desde que tenho estudado essa palavra, eu tenho buscado de controlar meu jeito de falar. Deus, e quando eu caio, muitas vezes, eu falo, Deus, eu falei mal, o Senhor me ajude a sair desse processo de atropelar na hora de falar, não é? E que nossos lábios, que nosso coração sejam cheios das boas palavras, que as boas palavras transbordam o nosso coração. Deus abençoe cada um de vocês. Sei que é uma palavra simples, mas que tem uma graça para nos ajudar no nosso crescimento espiritual, no dia a dia. Amém. Um abraço para todos vocês. Foi tão bom estar aqui com vocês, amando e participando e vendo o crescimento de toda essa congregação. Glória a Deus. Obrigada.